Uma mulher fala a verdade. Saudação para todos aqueles que nos acompanham neste momento, neste live. Namibe fala a verdade, a partir ainda da cidade do Namibe. Depois daqui, outras coisas vão acontecer a partir do Cunene. E por isso nós temos aqui, como vos disse, temos o Dr. Quirino Buano, sociólogo. Dr. Quirino, muito bom dia. Namibe fala a verdade, aqui no Mongola às quartas-feiras. Bom dia. Saudamos os nossos radiovintes. Saudamos também aqueles que tornam esse programa uma realidade. E agradecemos desde já mais uma vez o convite. Doutor Quirino, nós é que agradecemos, pois vocês estão sempre prontos para dar o vosso conhecimento aos nossos cidadãos, porque os angolanos estão mesmo com fome. Jesus Cristo dizia que o povo sofre por falta de conhecimento, e o vosso conhecimento tem chegado até as comunidades. Temos aqui o doutor Daniel Chimbwa. Bom dia. Muito bom dia, saúdo a todos aqueles que nos ouvem e têm nos acompanhado, saúdo também a equipa do Namibe Fala a Verdade e agradeço mais uma vez pela oportunidade que nos dão para partilharmos sobre as nossas inquietações a nível local. Muito obrigado. Nós já que para Pandula, doutor Quirino, vamos começar mesmo do seu lado. A prostituição no Namibe e a proliferação do HIV-Sida já com alguns dados assustadores. 25 óbitos no primeiro trimestre ou no primeiro semestre de 2021. É uma preocupação. De fato, isso preocupa a todos nós e essa preocupação não está marcada só simplesmente a partir deste ano. Desde o ano passado, sobretudo o ano passado, temos a supervisora provincial, a senhora Juliana Seculo, a supervisora para a área do HIV a nível provincial, já teve essa preocupação o ano passado, sobretudo quando nós tivemos 10 óbitos repentinos. Ela chamou atenção a respeito disso. Então, este ano, a mesma preocupação ficou remarcada e, sobretudo, agora com o pronunciamento do diretor provincial da saúde, Dr. Corinto. Então, é algo mesmo preocupante. Devemos fazer alguma coisa a respeito disso. É algo preocupante. É algo preocupante. Nós, então, vamos aqui com os nossos internautas, dentro de alguns minutos, ouvir aquilo que foram as preocupações do diretor provincial da saúde, Dr. Miguel Pedro Corintio. Este homem incansável que sempre trabalha para o povo, e ele manifestou-se preocupado com esta situação. Doutor Quirino, HIV-Sida, no primeiro semestre, 25 óbitos. É algo preocupante. Óbitos controlados, menos aqueles que acontecem em outras zonas, pois a saúde nem sempre chega em todos os recantos da nossa província. Pois, são números realmente preocupantes. Vamos reforçar aqui a nossa comunicação no programa anterior. Dizíamos que a nossa opinião era de que morre-se muito em Angola. Morre-se muito de malária, morre-se muito de paludismo, agora morre-se também da Covid. E agora temos estes números assustadores ligados ao fenômeno de HIV e SIDA. Portanto, pedimos que haja algum controle, haja algum cuidado e que tenhamos mais preocupação com aquilo que são as questões ligadas àquilo que é a nossa saúde sexual. A nossa saúde sexual. Mas isso também tem muito a ver com o problema econômico, essa proliferação, esta irresponsabilidade. Tem também muito a ver com o tabus, tem a ver com a ignorância, com o obscurantismo, com o analfabetismo. O nosso tema é prostituição versus HIV-Sida. A questão é perguntar às vezes por que as pessoas se prostituem. A nossa análise é de que as pessoas se prostituem por duas vias. Primeiro, por uma questão de necessidade de sobrevivência e segundo, por uma questão mesmo de prazer. A nossa sexualidade está maioritariamente moldada
por duas perspectivas, que é a perspectiva da tradição cultural africana e a perspectiva do cristianismo. Para a tradição cultural africana e para o cristianismo, a sexualidade deve ser simplesmente vivida no contexto da procriação, no contexto da preservação da prole e no contexto do matrimônio. E a outra perspectiva, que é a perspectiva do liberalismo, nos vai dizer que cada um é livre de viver a sua própria sexualidade. É exatamente aí onde nos vai aparecer a questão da prática sexual desenfreada, da prática sexual não controlada, e é daí, nessa perspectiva, que vão surgindo os vários números, as várias doenças transmitidas sexualmente que nós assistimos hoje na nossa sociedade. E quando as pessoas não têm meios para a sobrevivência, quando têm a dificuldade de sobreviver, obviamente vão recorrer a qualquer meio para poder sobreviver. E, como se diz, a prostituição é dos negócios ou é dos empregos mais antigos do mundo. E o nosso problema é que ela está aí, quer dizer, não apoiamos ela formalmente, mas quando vamos noutros cantos, noutros mecanismos, nós vemos a prostituição aí. Agora, como fazer para que as pessoas não, portanto, enveredem por essa via da prostituição? É mesmo a de criar as condições básicas ou as condições mínimas de sobrevivência nas famílias, sobretudo. Muito obrigado. Este ainda é só o começo. E nós vamos aquecer este nosso debate. Doutor Chimbwa, a sexualização, a sexualidade ou a prostituição em Angola tem a ver com fatores econômicos, os ricos sobre as meninas de famílias pobres. Ainda ontem acompanhamos aí uma reportagem da Rádio Eclésia Benguela a apontar, portanto, chineses que desembolsam, portanto, 100 mil kwanzas aos pais das meninas menores de idade para a prática de sexo. Portanto, é um problema psicológico, sociológico, é um problema... Enfim, como é que vocês avaliam isso na qualidade de filósofo? Muito bem. É uma situação caricata, é um problema de forma conjuntural, digamos que é um problema social, são problemas que emergem na própria sociedade. Veja lá, as sociedades africanas, né, elas todas, elas são poligâmicas, né, isso, são poligâmicas. E nós, quando estamos a falar aqui sobre a prostituição, né, já estamos já no aspecto negativo, porque a questão da prostituição, sobretudo em Angola, não é controlada. Nós não temos a prostituição, a prática da prostituição como um critério, né, que emerge dentro da nossa política. Nós não temos ainda aqui institutos ou casas de prostituição legais. Se temos, eu ainda nunca vi. Então, quer dizer que a prática da prostituição em Angola ainda é vista como algo, uma prática antissocial. Mas existem vários fatores que influenciam para que isto aconteça, né? Num cômputo geral, vamos aí afirmar que tem a ver mesmo com condições econômicas, né? A fragilidade econômica que cada família vive, às vezes leva com que muitos enveredem por essa prática. Está a dizer o doutor que o problema da pobreza deve estar mais a fundo, deve pesar nesse sentido. Exatamente, até porque vamos chegar lá, porque quando tocarmos na situação da pobreza, vamos chegar lá. Mas estamos querendo ainda a tentar explicar como é que essas sociedades, né, sobretudo as africanas, vamos falar na nossa realidade, em que, veja lá, a questão da poligamia em Angola, o direito positivo, a nível do direito positivo, temos um controle. Que se alguém formalmente, do ponto de vista legal, for casado, não deve contrair outro matrimônio. É ilegal. Mas a nível do direito costumeiro, isso não é controlado. Né? Isso, a nível tradicional é controlado. Não temos reis, até não é só reis. Lá nas aldeias temos indivíduos que têm 2, 3, 4
esposas. Aliás, um soba que não tem mais que uma esposa, seu soba, não tem poder. A nível do poder tradicional, é um fraco. É um fraco. Quer dizer, vamos ver que as nossas práticas tradicionais, às vezes, também influenciam nessas práticas. Agora, eu não sei se eu chamo muito bem isso de prostituição, porque se chamamos isso de prostituição, vamos ferir o próprio poder tradicional. Se não chamamos isso de prostituição, também, se calhar, estaremos a beliscar um pouquinho também. Doutor, mas a prostituição tem a ver com um ato em que a mulher entrega-se sexualmente para receber algo à volta disso? Ou lá nas nossas bolas, por exemplo, a relação sexual é feita da base da amizade, as pessoas se gostaram, estão juntos, como na comunidade Mocubal, portanto... Aí não há nada, mas quando é descoberto, naturalmente paga um boi. Exatamente. Olha, é um negócio. É como afirma muito bem aqui o meu colega de Ipanema. É um dos negócios mais antigos e até era respeitado. Veja lá. Mas não era com muita gente, era só com um amigo. Exatamente. Agora, hoje já existe um descontrole, já não existe um controle, até porque as pessoas que praticam isso não sabem quais são os perigos, não sabem exatamente, se tiverem a escolher esse tipo de prática, que tipo de consequências terão. Veja lá a vergonha, digo vergonha entre aspas, que nós acompanhamos ali em Benguela, em que os próprios pais incentivam, por falta de condições financeiras, incentivam os seus filhos, né, versus filhas, para que vão lá se prostituir com os estrangeiros, chineses, né, para que se calhar no fim da tarde consigam alguma coisa, para ver se consigam também comprar algo para alimentação para as suas casas. Mas eu ressalvo alguma coisa. Eu trabalhei no Tomboa. Isso ainda bem que agora está sendo denunciado recentemente. Essa prática já é antiga. Isso a nível do nosso país, isso já ressoa há bastante tempo. Veja lá, no Tomboa, eu quando fui para o Tomboa, na altura o administrador, o senhor Xindongo, como administrador, ele já havia lamentado a respeito disso, a questão da prostituição. Ou seja, ele dizia que no Tomboa, por exemplo, as mulheres, as adolescentes se tornam, ou seja, as mulheres se tornam mães muito cedo. 14, 15, 16, 17, 18 anos, já se tornam mães. Já se tornam mais. Então, isso preocupou na altura aquele dirigente. Mas veja lá, como é que acontece isso? Eu até fiquei admirado. Como é que aquelas meninas se entregavam a essa prática? Será que não tem... Eu interrogava, mas essa menina, essas horas, pela idade que tem na rua, andar com este senhor ou com aquele que... Não tem encarregado de educação, não tem pai, não tem por aí fora. Não tem esse controle familiar. Mas cheguei à conclusão, e não só fruto dos debates que nós também tivemos, é que aqueles encarregados, o que é que eles veem? Não tem possibilidade de assumir a sua filha precisa de um creme, precisa de uma roupa, sei lá, de marca, e está numa idade que também precisa exibir, né? Sei lá, a beleza do seu corpo, precisa mostrar também a geometria do seu corpo. Então, para isso é preciso custos. Então, o pai vai dizer o quê? Não saia, em casa tem fome. Vai ficar em casa, você como pai não assume. Então, ele vai à rua. E às vezes alguns pais, né, têm um silêncio tumultuado, né, isso, porque a filha ou o filho, no final da tarde, traz alguma coisa para casa. O que o pai vai fazer? Quando há fome, a moral é colocada de parte, fica de lado. Então, os pais contribuem, mas olha lá, isso tudo é fruto mesmo da pobreza. Ou seja, quando num país a riqueza não é distribuída de maneira equitativa, ou pelo menos não é controlada, a forma de como se distribui o bem público não tem um controle, com certeza as pessoas vão escolher práticas muito perigosas para poderem sobreviver. Então, muito obrigado, doutor Chimbwa. Prostituição sexual e a proliferação do HIV-Sida em debate neste Mangolé, fala a verdade. Causas e consequências. Esse é o nosso debate. Nós temos notado, de facto, que nos últimos tempos, crianças dos 13, 14, 15 anos viraram escravas do sexo. Por quê? Parece-me que aqui o problema é mesmo fome e a pobreza. A fome e a pobreza estão batendo. Então, doutor, a fome, a pobreza, a miséria faz com que as meninas sejam as primeiras escravas do sexo. Como estamos a ver a questão de Benguela, os pais admitem, os pais aceitam. E como contornar essa situação? Será que aqui estamos também a rever políticas falhadas do Estado?
Bem, a sociologia, na perspectiva de Giddens e outros autores, entende a prostituição como sendo a troca de favores sexuais com ou por dinheiro. E para o nosso contexto, apesar de eu não ter dados ainda assim palpáveis, dados sociológicos sobre o assunto, mas eu analiso a prostituição em 3 níveis, para o nosso contexto aqui. Temos a prostituição baixa, ou a prostituição pobre, onde a troca de valores monetários e o sexo é feita por 1.000 kwanzas, se calhar 500 kwanzas, até 2.000 kwanzas por aí. Vamos encontrar também, na minha perspectiva, vamos encontrar a prostituição média, que é aquela que o prazer sexual e o dinheiro é negociado nos valores entre 15, 20, 30, se calhar até 50.000 kwanzas. E depois temos aquela prostituição da elite, onde não temos assim um valor assim, estimado, mas que ela acontece. Nós temos experiência sobejas sobre a matéria. Sim, dizíamos, a prostituição tem como causas, já que apontadas, desde a pobreza, a fome, a exclusão social, a falta de políticas públicas que incluam aquelas que são maioritariamente excluídos, mas não ficamos só por aí. Por quê? Porque quem se prostitui não são só as meninas pobres. Temos também pessoas da elite que se prostituem. Portanto, a prostituição não é só, não tem só como causas a pobreza em si, mas também está associada a um fator de liberdade. Por quê? Porque não encontramos razões, por exemplo, de uma filha de um governador ou de um ministro prostituir-se, mas ela prostitui-se. Portanto, está aí o princípio de uma certa liberdade também. Isso há várias correntes sociológicas, desde o feminismo moderado ou o feminismo liberal, que defendem essa perspectiva. Agora, está a dizer o doutor que as filhas dos governantes também não passam no jogo dos caldeirões. Jogo dos caldeirões, aquele jogo que nós sabemos que... Sim. O que fica patente aí, quer dizer, a satisfação sexual, não é? Às vezes não é só porque as pessoas sentem fome, ou têm dificuldades, ou passam dificuldades, mas também, às vezes, falo da satisfação sexual, também acontece fora daquilo que são esses mecanismos aqui, ou seja, esses elementos aqui apresentados. Está aí o princípio da liberdade. A menina faz porque quer, porque gosta, porque sente prazer. Então cria aí uma série de grupinhos e de amizades e vai vivendo de forma, digamos, promíscua aquilo que é a sua sexualidade. Na perspectiva sociológica, quais são os mecanismos para combater? É mesmo, primeiro, para o nosso contexto, aqui, conforme os relatos trazidos pelo professor Chimbwa, é mesmo de criar as condições básicas de sobrevivência das famílias, sobretudo potenciar as famílias, garantir o básico para as nossas famílias, para que tenhamos mais ou menos o número controlado e que a prostituição, nesse sentido, se tivermos isso, então a prostituição já não será só vista como tendo causa a fome, a pobreza e por aí fora. Doutor, num levantamento feito por nós, eu andei na Willa e também tinha andado nos bairros por vezes. Uma rapidinha aqui são 500 a 1.000 kwanzas, portanto, no platô. E no 5 de abril, a rapidinha daí a volta de 1.000 a 1.500 kwanzas. Já na Willa, uma rapidinha vai aí aos 1.000, 2.000 kwanzas. Então, tudo isto difere em função, talvez, da vulnerabilidade das pessoas. A questão é, como dizíamos, de começarmos a pensar seriamente a prostituição como a Holanda fez. Em 1999, a Holanda legalizou a prostituição como um serviço público. E outros países. Em África, temos dados de que apenas o Senegal é o único país que terá legalizado a prostituição. O problema é que nós vemos a prostituição, está aí, não se legaliza, e não vamos, quer dizer, participando dela de forma clandestina.
Os outros países, Não se legaliza, também não se combate, mas temos aqui dados 25 óbitos. 25 óbitos. E nós temos aqui muitos indivíduos com HIV-Sida, assumidamente com HIV-Sida, e de forma escandalosa fazem sexo sem proteção, sem camisinha. E há indivíduos que já se queixaram, mas os processos moram lá no tribunal, moram lá na procuradoria, porque os indivíduos que assim o fazem gozam de alguma proteção, se calhar, devido aos cargos que exercem. Eu vou trazer exemplos da Europa. Nós, em África, como só o Senegal que legalizou a prostituição, então não temos lá dados muito concretos sobre a questão em África. Mas já na Europa, como 50 e tal, perto de 50 e tal países já legalizaram a prostituição, a Holanda, por exemplo, as prostitutas são mensalmente submetidas a testes de saúde, têm um seguro de saúde, e aqueles que são os consumidores dos serviços sexuais daquelas prostitutas também são testados mensalmente, lhes são oferecidos preservativos e outros meios. Mas para o nosso contexto a coisa é diferente. O fenômeno está aí, é um fenômeno social, tal como dizíamos no princípio, é dos fenômenos ou é das profissões mais antigas, está aí, mas apesar dos seus benefícios e das suas consequências, nós ainda não temos aquela abertura em função da carga tradicional, em função da influência do cristianismo no nosso contexto. Não temos ainda aquela abertura de sentar e pensar seriamente sobre o fenômeno da prostituição. E então vamos continuar a viver assim. Quem tem mais, vai lá. Quem é mais protegido faz e desfaz, e quem é menos protegido vai levar os processos no tribunal e por aí fora, mas aquilo vai ser sempre engavetado, infelizmente. Doutor Quirino, mais uma pergunta. É mesmo prostituição aqui no Namibe ou fome? Porque, pelo que a gente vê, algumas crianças são mandadas pelos pais. Elas não tomam uma decisão para se envolver sexualmente com este, com aquele, mas os pais é que obrigam, é que insinuam. Filha, vai e nos traga arroz, o cumbu. E os chineses, como querem matar a cobra, elas não lhes interessa sacar 100 mil kwanzas, como é a reportagem com o nosso amigo Zé Manel, lá em Benguela, a reportagem da Eclésia. Portanto, os pais é que incentivam. Aqui no Namibe também temos isso. Não há dúvidas nenhuma, nós fizemos uma introspeção em alguns bairros, chegamos a uma conclusão que as meninas são tidas como salva-família. Elas é que trazem o dinheiro, repartem uma parte para ela e outra parte para os pais. Evidente, os pais sabem que o produto desse dinheiro vem do... É isto. Agora, para nós queremos saber, isto é prostituição, porque em outros países a prostituição, as pessoas partem para este ato de forma deliberada, assumem, e eles sabem que há consequências, vão já com uma proteção, mas aqui não. Então queremos saber, isto é prostituição ou é fome? Bom, os outros países hoje já falam da chamada indústria sexual. Os outros países hoje já falam do turismo sexual, a Tailândia, as Filipinas e outros países. Para o nosso contexto, sim, é mesmo prostituição, se olharmos para aquela definição que nós apresentamos na perspectiva sociológica dada por Giddens. Giddens define a prostituição como sendo a prestação de favores sexuais em troca de dinheiro. Dizíamos, a prostituição tem a perspectiva da sobrevivência e tem a perspectiva da liberdade. Nós vamos ficar simplesmente, para o nosso contexto, ficamos simplesmente para a perspectiva da sobrevivência. A menina, apesar de ser coagida pelos pais, mas ela vai ter com os chineses para vender o seu corpo. O chinês não vai fazer aquilo gratuitamente. Ele vai pagar por aquele produto que ele está a consumir. Então, apesar de ser contra a vontade da mulher, que é tida como objeto sexual, apesar da sua não anuência, não deixa de ser uma certa prostituição. Daí que nós catalogamos, na nossa pesquisa, catalogamos a prostituição em 3 níveis. A prostituição pobre ou baixa, a média prostituição e a prostituição elitista. Então, é sim prostituição, apesar de ser contra a vontade da menina.
Mangoneiro fala a verdade.